Bom dia, irmãos e irmãs, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, dia 28 de junho, terça-feira, é dia de Santo Irineu. E vejamos, 28 de junho, daqui a pouquinho já terminará o mês de junho, o primeiro semestre, e iniciaremos em julho já o segundo semestre do ano de 2022. E diretamente aqui, da Paróquia São Pedro de Gramado, estamos iniciando este nosso programa Bom Dia São Pedro. Então, como eu disse, hoje é dia de Santo Irineu. Vamos ver um pouco sobre a vida de Irineu. Quem foi Santo Irineu? Irineu nasceu em Esmirna, na atual Turquia, no segundo século. Foi discípulo do grande bispo São Policarpo, de quem recebeu a tradição mais imediata do apóstolo São João, e tornou-se bispo de Lyon, na atual França. Na qualidade de pastor e apaixonado teólogo de Cristo e da Igreja, combateu as heresias com singular determinação. Morreu mártir por volta do ano 200. Fez jus o seu nome, que significa pacífico, ou seja, pacificando, trazendo a paz para a Igreja e exercendo importante mediação entre o Oriente. Lembremos que ele nasceu em Esmirna, na atual Turquia, na parte do Oriente, e Roma, na parte do Ocidente. Ele fez, então, essa intermediação. A seu exemplo, sejamos também nós hoje construtores da união e da paz. E assim, um pouco sobre a vida de Santo Irineu, o santo que comemoramos hoje. E o Evangelho do dia, ele traz para nós Jesus acalmando as ondas do mar. A antífona de hoje é a seguinte: farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. A antífona ainda relacionada a Santo Irineu. Então, o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Então, hoje Jesus acalmando essas ondas, acalmando essas diversidades, e há diversidades que nos atacam durante a vida, podemos dizer que seria mais ou menos a mesma coisa, a nossa barca neste mar da vida. Momentos difíceis, momentos menos difíceis, mas todos acompanhados de Jesus. Então, vejamos a reflexão que podemos fazer hoje. As primeiras comunidades cristãs enfrentaram muitas dificuldades, como perseguições vindas do Império Romano, e também a expulsão e o ódio das sinagogas, sendo expulsos das sinagogas, e um ódio mortal contra os que estavam se convertendo a Jesus.
Muitos fiéis entravam em pânico. Às vezes, tinham a clara impressão de que Jesus ressuscitado estava dormindo e não via a aflição do seu povo. Algumas pessoas desanimavam para não enfrentar os perigos, cometendo o pecado da apostasia. De forma metafórica, o Evangelho de hoje ilustra esta situação, com a figura de uma barca atormentada pela tempestade, pelas ondas, quase afundando, e Jesus não se manifesta. Isso, no entanto, é a falta de fé. Daí a censura de Jesus. Por que tanto medo, homens sem fé? Assim também nós devemos ter a nossa vida. As dificuldades vêm, advêm e batem contra a nossa barca, que está no meio do mar, no momento parecendo a deriva, mas o próprio Cristo Jesus está conosco. Então, ele pergunta aos apóstolos e discípulos que estão com ele na barca: por que tanto medo, homens sem fé? Então, Jesus alicerça toda esta situação na fé. E é pela fé que nós também devemos buscar cumprir e enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. Somente pela fé. Então, vejamos. Quem aprendeu, então, que seguir Jesus é correr risco, não ter onde reclinar a cabeça, não ter onde enterrar o próprio Pai, deve agora saber que existem muitas dificuldades, ou seja, perseguições, incompreensões, mortes, ondas rebeldes, mas com Ele tudo é superável, desde que haja fé. Como Ele mesmo disse, é fé. Por que vocês estão com medo, os homens sem fé? Então Jesus alicerça, como eu disse, toda a situação difícil na fé. Ele é o Senhor da história, pois está acima de todas as ondas. Por maiores que sejam as ondas que queiram nos atingir, Jesus é maior do que todas essas ondas. Aqui, então, convém mais uma vez levar em conta os Atos dos Apóstolos. Em meio a muitas dificuldades, o caminho avança. Ou seja, a igreja chamada como caminho, no início da igreja, lá nos Atos dos Apóstolos, o caminho avança, ou seja, o caminho a ser caminhado e a própria igreja como caminho que deve seguir em frente. E ela avança, ela segue o caminho e segue este ir para frente, ir para o futuro. E é o que nós estamos fazendo. 2000 anos atrás, hoje estamos nós aqui avançando no caminho. Por fim, a igreja de todos os tempos, com a presença do ressuscitado, vence a todos os obstáculos, mas, mais uma vez, é preciso ter fé. Então, a fé é que deve ser o alicerce da nossa construção espiritual, do nosso caminho a ser seguido, o caminho que é Jesus, caminho, verdade e vida. Então, que hoje Santo Irineu possa nos abençoar e também que tenhamos nessa terça-feira santa e abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, Santo Irineu e também do Beato Carlo Acutis, desça sobre vós, sobre vossas casas e famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom, um santo e abençoado dia e até o próximo programa, se Deus quiser.